Uma horinha, né? Mais ou menos. É, 1 hora. Fica tranquilo. Sem tomar muito tempo. O Vinícius também já me perguntou aqui. Tá ao vivo, né? Já tem gente entrando. Já tem gente entrando. Olá pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, gente. Tudo bem? Gente, nós vamos iniciar aí mais uma live, onde nós vamos conversar aí com alguns especialistas da área condominial. E quero convidar todos vocês aí para que já acessem. Quem está entrando aí, a Georgia, é só clicar no maisinho ali, Georgia, que a gente já te coloca aqui. Estou com meu amigo Rafa Sampaio aqui lá de São José dos Campos, que mestre na questão de elevadores. Tá entrando também o Vinícius da Ecrã aí, lá de Goiânia, e também a Georgia Gadé, arquiteta de São Paulo. E hoje a nossa conversa vai ser em torno aí exatamente de manutenção, os desafios que essa manutenção tem no dia a dia. Então é por isso que a gente conseguiu trazer um profissional de cada área, exatamente para a gente demonstrar para o síndico o quanto é importante isso. O quanto é fundamental essa questão de fato de ter aí a manutenção em dia. Vamos aguardar aí, o restante do pessoal está entrando aí já. A gente já passa mais informações. Já vai compartilhando, já vai mandando um aviãozinho aí para os teus parceiros, teus amigos, teus colegas de sindicatura aí, o pessoal das administradoras. Vai ser um prazer trocar uma ideia sensacional aqui com essa turma, né, Paulo? Exatamente, gente. E quando a gente fala de elevador, é algo que eu falo muito, né? É uma dor tremenda que o síndico tem. Então, o nome já diz, né? Eleva a dor, né? É uma dor tremenda que o síndico tem. Bem, Vou mandando os aviãozinhos aqui já para uma turma, entendeu? Vamos ver aqui. Oi, Jorge, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, tá nos ouvindo bem aí? Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Você está nos ouvindo bem aí? Só deixa eu arrumar aqui o fone. Perfeito, tranquilo. Deu certo agora, tranquilo? Está testando ainda lá. Estou mandando aviãozinho aqui para a turma, hein? Convidando o pessoal a participar aí com a gente. O Vinícius também entrou aqui. Daqui a pouco já estamos com o time completo aí, já para iniciar. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo bem, Jorge. Está nos ouvindo agora? Tranquilo? Sim. Perfeito, então. Então tá. Gente, nós começamos uma série de lives na semana passada, na terça-feira passada. E na terça-feira a gente esteve ali com o professor Wander, com o Zé da PH3 e com o William de Ponta Grossa, o Zé lá de Porto Alegre. A gente conversou aí sobre os direitos e deveres, as responsabilidades do síndico. Na quarta eu conversei com o Marcelo Duarte, com o Fábio Quintadini e com o Michael Guedes sobre comunicação e tecnologia. À noite eu falei aí com a Thaís, com a Evelyn e com a Amanda também sobre como ser mais eficiente e produtivo. Oi, Vinícius, tudo bem? Está nos ouvindo? E aí, pessoal? Joia, ouvindo bem, perfeitamente. Ótimo, então, querido. E aí, na quinta-feira, eu conversei com a Thaís, conversei com a Albeli também, com o professor Alexandre Weiler, sobre inteligência emocional, gestão de excelência. Na sexta-feira, eu conversei com a Diana da Ecrã, com a Fabiana Cioli e também com a Márcia Montalvão sobre violências e outros tipos de situação que ocorrem dentro do condomínio. E hoje, para fechar essa série, a gente vai falar sobre manutenção. Então, eu tenho o prazer aqui de ter grandes pessoas aí que eu admiro no setor condominial, que conhece muito de manutenção. Eu quero começar com o cara que está aqui do meu lado, Rafa Sampaio, cara lá de São José dos Campos, entende tudo de elevador, conhece muito bem aí. Rafa, se apresenta para o pessoal aí, por favor. Ótima tarde a todos, ótima manhã para quem ainda não almoçou. Prazer estar aqui com esse time seleto, diferenciado, aqui na casa da Conducim. Conhecer aqui fisicamente, um prazer aqui, muito bem recebido. Com certeza, né? O elevador ele faz parte do dia a dia de todas as pessoas de uma forma, seja no dia a dia como um síndico, seja no dia a dia como usuário, no seu trabalho. Muitas vidas já foram salvas porque o elevador estava ali funcionando
E muita gente tem curiosidade. Como é que eu trato? Como é que eu cuido? Como é que eu faço com essa ferramenta tão relevante dentro do meu condomínio? Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas dicas básicas, tirar algumas dúvidas e fazer com que esse mundo do elevador fique um pouco mais claro, não seja uma caixa preta, uma situação muito peculiar, muito ímpar. Então, a ideia é compartilhar com vocês assim, cara, você tem alguma dúvida sobre o elevador? O que você precisa fazer? Qual a manutenção ideal? Com ou sem peça? Enfim, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda para a gente que a gente já começa a responder aqui. Perfeito. Obrigado, Rafa. Obrigado por estar aqui. Veio aqui em Curitiba, já veio visitar a gente. Também aqui está conosco aqui a Geórgia. Geórgia aí tem a família toda, né, algumas décadas no escritório de arquitetura focada apenas em condomínio. Geórgia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agradeço por essa oportunidade de poder acrescentar com vocês aqui, participar da live. Bom, eu sou arquiteta, né? Tenho um escritório de arquitetura especializado em reforma e retrofit de condomínio. A gente atua aqui em São Paulo. E nós já viemos aqui de algumas gerações, né, de construtor, incorporador, e agora eu, arquiteta, tocando um pouquinho essa área aqui para a família. E é isso, né? Quando a gente fala em reforma e retrofit de condomínios, o que mais demanda, o que mais entra aqui no escritório, a necessidade do síndico, é a necessidade de fazer a manutenção, né? O gerador do movimento da reforma é a manutenção. Então, aí é que a gente vem e atua, né? Porque não é a gente pensa que não é só fazer a manutenção, e sim agregar algo a mais para o condomínio. Então, esse é o nosso papel como síndicos. Agradeço a vocês pela oportunidade. Perfeito, eu que agradeço. E também meu amigo lá de Goiânia, Vinícius, que administra lá mais de uma centena de condomínios também, já tem uma longa caminhada aí, e a gente trouxe o Vinícius aí para fazer um contraponto aí entre arquiteto e elevador, para saber as nossas dores, né, Vinícius? Que tem as nossas dores, a gente que é síndico, né? A gente não entende elevador, a gente não entende arquitetura, a gente tem que ter os parceiros, né? Isso é verdade. Bom, pessoal, primeiramente aí, prazer estar aí com vocês, compartilhando aí junto com tanto o Rafa e a... Esqueci seu nome? Geórgia. Do meu lado, a Geórgia, né? Que vai trazer aí... Como se nós vamos dar uma pimentada nisso daí, né, ô Paulo? Porque a gente sente na pele as dores quando um elevador para, a hora que quer fazer uma reforma, mas não quer pôr um arquiteto, quer fazer com pedreiro, quer fazer de qualquer jeito. Então, essa dor a gente tem aí. E nós vamos tacar aqui agora, como se trazer informações para todo mundo, compartilhar e acho que aprender muito aí com esses dois que vai trazer muita experiência para nós. Eu acho que isso é muito gratificante. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Rafa, deixa eu começar contigo. Você tem uma dor que a gente tem como síndico, né? O Vinícius deve sofrer bastante isso na pele. É que a empresa chega pra gente e fala, ó, você tem que trocar teu cabo de aço. Ou você tem que trocar o óleo. Ou você tem que fazer isso. E aí, será que tem mesmo ou não tem? Porque é um negócio que fica me perguntando às vezes, né? Me perdoe as empresas de elevador aí que estão assistindo a gente, mas às vezes a gente fica pensando, será que não é apenas uma questão comercial? Olha, nós temos ele citou até exemplos muito bacanas, né? Porque o cabo de aço, ele é um item extremamente fácil de ser validado a troca, entendeu? Tão fácil ao ponto da gente conseguir prever isso com pelo menos 6 meses de antecedência. O problema é como acontece, Paulo. Chega agora, tem que trocar o cabo de aço, e isso normalmente acontece quando o contrato ele não possui cobertura de peças. Aí você causa um dano chato no condomínio. Por quê? Porque aí você vai ter que ter um caixa extra, você vai ter que fazer uma chamada, e isso vai ter que gerar uma reunião, vai gerar um transtorno por algo que era totalmente previsível. O óleo, por exemplo, é algo também totalmente previsível. É que nem o óleo do carro, só que diferente no que diz respeito à periodicidade. Mecânicos, na sua grande maioria, eles são previsíveis. Obviamente que dificilmente uma empresa pode se utilizar da falta de conhecimento do síndico, do cliente, e criar uma situação assim meio perigosa, e falar que tem que trocar o cabo de aço sem comprovar isso. Então, eu sempre aconselho a você, a empresa chegou com um orçamento, é a troca do cabo de aço, é a troca do óleo, me faz um laudozinho, me faz um parecer, me mostra as fotos, me explica por quê. E aí você consegue ali para esses itens uma clareza, até mesmo para explicar na tua assembleia, para o teu conselho, o motivo disso. O que é muito complicado são as margens.
Você tem que trocar o cabo de aço? Poxa, mas esse cabo de aço eu não consigo comprar no mercado? Você até consegue. Só que você tem ali um outro agravante. É a mão de obra qualificada, a garantia e a segurança que a empresa de elevador acaba absorvendo ao colocar esse item lá. Então é muito difícil, às vezes, o cliente não entender que ele tem que acabar comprando com a empresa que cuida da manutenção. Só que isso não elimina a possibilidade de você fazer uma concorrência. Você pode, como é um item de valor agregado alto, você pode sim chamar mais 2 ou 3 empresas e ali você vai estar equilibrado, entendendo que realmente há uma necessidade comprovada por um terceiro, certo? Ou um mundo ideal, que é onde nós entramos com o Arsenal Elevadores, que é trazer ali um laudo neutro. Nós não vendemos cabo de aço, nós não vendemos manutenção, nós somos o braço direito do síndico para esses temas. E essa dor que vocês têm bastante, assim, cara, não é só uma questão comercial, existe sim metas. Eu já fui consultor de 2 grandes empresas, já tive a minha empresa, sim, a empresa ela tem metas comerciais, ela vende peças, sim, ela tem essa demanda, esse departamento que é atuante, que afeta direto o EBITDA da empresa. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas, na questão da dúvida, se der para ter uma empresa neutra para te fazer ali um laudo comprovadamente, fica mais tranquilo. Cara, não tem um consultor aqui, Rafael, em Goiânia. Como é que eu faço? Vamos abrir uma filial da Arsenal em Goiânia para resolver esse problema. Mas chama 1 ou 2 concorrentes, que aí você sana de vez essa dúvida e toma uma decisão mais assertiva, tirando esse viés comercial que às vezes chama a tua atenção e o equilíbrio dos valores. Agora, pegando esse gancho que ele colocou, Georgia, na tua atuação, às vezes é um pouco diferente. E um pouco diferente porque, às vezes, tem muito síndico, que foi isso que o Rafa comentou no começo até. Ele acha que ele pode fazer uma reforma sem precisar do arquiteto. Ele acha que, de repente, não, dá para fazer isso aqui, não, aqui corta a parede aqui, vamos fazer uma rampa aqui, faz essa rampa aqui, ela vai ficar bem na norma, mas precisa de norma para isso? Né? Essas perguntinhas que a gente recebe, né, quando você vai querer tocar alguma obra. Você passa muito por isso também, né, Jorge? Direto. Na verdade, o síndico, a gente conseguiu, né, deixar de uma forma, a norma, né, de reforma de apartamentos, pede muito ART, ARRT para os síndicos. E aí eu falo isso para os síndicos: se vocês pedem para os moradores que tenha um engenheiro, um arquiteto envolvido na reforma da unidade, por que não vocês não têm que ter esse arquiteto e esse engenheiro na reforma do condomínio? Né? Então, muitos síndicos acho que simples, a acessibilidade, é só fazer uma rampa, mas tem toda uma norma para isso. Eu tive a oportunidade de participar de uma reforma de um grande condomínio, onde eles fizeram toda uma adequação de rampas, enfim. E aí eles foram autuados após a reforma, por quê? Porque o corrimão não estava adequado. E aí vai o síndico explicar para os moradores que todo aquele valor, aquele montante que foi gasto, mesmo assim eles tiveram autuação, uma multa, por conta de um corrimão, que é algo super simples. Então, é aquela história do leigo tentar achar que entende, vai muito apoiado na opinião de empreiteiros, de pedreiros, tal, que não são técnicos, eles executam muito bem, mas não são os técnicos que estão ali vendo o projeto, vendo a necessidade que tem todo por trás, uma norma, tudo tem uma justificativa, tem que ter um porquê de ser feito aquilo. Então, eles vão na intenção de economizar, de trazer esse benefício para os moradores, mas no final ali da linha pode ser que não dê certo. Então, Vinícius, a gente tem essas situações, né? Provavelmente você já deve ter levado umas pancadas no início também, né? Por achar que o negócio era fazer de uma forma e acabar sendo fazendo de novo. E o engraçado é que, assim, né? Tudo cai no colo do síndico, né? Fez a obra sem deixou fazer a obra sem RT, fez com pedreiro e não olhou direito, foi mexer lá no elevador, chamou a empresa que não tem capacidade. Então, tudo cai aqui, ó, no colo, né? Fala, toma, o presente é seu, síndico, né? Toca esse problema. Mas o Rafa comentou um negócio aí que é até interessante, né? Você falou de cabo de elevador, mas sabe uma coisa que está acontecendo com muita frequência, aqui em Goiânia acontece com muita frequência, imagino que em muitos lugares também, o tal da pane do elevador, aí o elevador para. O técnico chega,
não, esse elevador aqui ele é extremamente complexo, ele é sensível, por segurança ele para. Ótimo, beleza. De repente, para de novo. O que está acontecendo? Não, a máquina não tem nada, que é oscilação de energia. Então, vamos atrás da energia. Você contrata um engenheiro elétrico, faz um laudo, faz essa energia, ela, aparentemente, ela está entrando de acordo. E o elevador para de novo. Então, é uma situação tão delicada quando a gente fala em questão de elevadores e, assim, não estou aqui para falar nem mal nem bem de nenhuma empresa, mas infelizmente acontece em todas elas essa questão e a gente fica naquela situação, assim, a gente fica meio que vencido, né? Ah, eu tenho a empresa X que faz a manutenção desse elevador, porque ela fabricou esse elevador, ela montou para a construtora, ela que está fazendo a manutenção mensal, de repente tanta pane que tem, ela vem e traz lá um orçamento, um incremento de itens que tem que ser colocado. Não sei do que, uns nomes complexos. Eu costumo até falar o seguinte, parece aqueles nomes de equipamento da Polishop. Não, parece aquele nome de equipamento da Polishop. Não sei o que, Heitor, não sei Heitor, mano. Aquele tanto de nome, fala, tem que comprar, né? Não vamos ter que comprar isso aí, porque eu acho que isso aí não existe em lugar nenhum, não. E aí você vai fazendo aquele incremento, aquele tanto de coisa, e de repente, quando você vai buscar, às vezes, uma alternativa, principalmente quando os elevadores saem das garantias, você descobre o tanto de problema que teve e que não precisava daquilo tudo, né? Então, assim, quando a gente mexe com esse tipo de equipamento, com o elevador, é uma questão tão delicada, porque a gente fica naquela famosa faca dos dois legumes, né? A gente não sabe se faz... Os dois legumes é uma brincadeira lá dos Mamonas Assassinas, mas a gente não sabe se a gente segue mesmo confiando plenamente na empresa que montou, que fez aquilo, ou se naquela empresa que chegou e fez um laudo detonando aquela outra empresa, a empresa anterior, porque ela quer pegar aquele contrato, né? Então, aí você fica assim naquela situação, tá, e aí? O que fazer? Para onde correr? O que a gente... Qual alternativa é melhor? Se às vezes você tem uma alternativa 1 da zebra, olha aí, ó, o síndico escolheu errado e tal. Você tem a 2, olha, deu zebra, assim. Então é sempre isso, né? É sempre essa situação. E tal de elevador, com falta de energia, com pane. Deus me livre, é uma situação delicada. Aí é onde entra, né? O que fazer, buscar que recurso. Perfeito. Eu imagino que você vai... Né, você vai até falar, vamos buscar uma empresa, alguém vai fazer um laudo, um levantamento. Eu tive um caso de um componente desse, veio um rapaz de São Paulo, fez um laudo gigantesco, dias e dias trabalhando, foi lá olhar, elevador, não tem nada. E energia? Também está normal, você não tem problema nenhum. E o cara foi embora, o elevador parou. Então é delicado, né? É um negócio meio fantasma, né? E o problema é que nesse meio desse fantasma aí, o síndico tá ali, ó, levando porrada. Não tá funcionando. O Ederson aqui colocou, estava com uma situação assim no elevador. Sexta-feira o relógio da CEMIG pegou fogo. Quando o engenheiro foi olhar, os cabos estavam sobrecarregados. 21h30 eu posso acompanhar a resolução do problema, quase chorei. É mais ou menos por aí, né, Rafa? A gente tem que fazer esse tipo de situação, né? O negócio é muito frágil. Eu já passei por isso, de chamar no mesmo final de semana 8 vezes a assistência técnica do condomínio. Porque ele não parou. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou levar o técnico. Não sei mais o nome é elevador. Entendeu? Mas olha, é bem relevante e é muito comum essa dúvida de vocês todos. O elevador ele realmente é uma caixinha preta, você se torna refém. Então, mandando um abraço para a Silvia, que é goiana, tá? Ele está ali lá em São José dos Campos, aí no comentário. Um abraço para você. Silvia que trabalha numa grande administradora lá em São José dos Campos, uma referência no mercado lá também. Olha só, gente, como é que a gente procede hoje com isso? A nossa empresa nasceu justamente por causa desse problema que você tem. Por quê? Porque fazendo lá uma vistoria te entregar é uma coisa, resolver o problema é outra. O nosso trabalho é ser o braço direito do síndico de forma recorrente. Ou seja, esse problema ele vai acontecer, eu vou estar contigo. Se ele acontecer depois de amanhã, eu vou estar contigo de novo. Só que tem um detalhe importante. Aquilo que você falou, Rafa, aqui, a fabricante está comigo. Fabricante barra montadora. Certo? Que outros fabricantes, elas montam os equipamentos, é tipo uma empresa, uma indústria de carro. Tem algumas coisas dedicadas, sim, mas nem tudo é exclusivo. Então você está lá com a fabricante, vamos dizer, com a montadora. O elevador dessa marca é ela que faz a manutenção. Beleza.
começou a aparecer o problema. Não, é um defeito intermitente. Eu já falei que defeito intermitente é coisa do senso comum. Então, assim, o defeito ele vem de algum lugar. É oscilação de energia na rede? Peraí, só está o elevador dando problema? A bomba d'água está ok, o portão está ok, alguma geladeira, algum outro sistema trifásico apresentou alguma falha, não foi só o elevador. Aí o cara... E sabe uma coisa interessante, completando a sua fala, às vezes o prédio tem 3, 4 elevadores e só para um. Os outros estão lá, bonitinho. Então, ele é o menino que nasceu com o dedo queimado. Então, o que acontece? Você começa a fazer comparativos muito bem citados. Eu tenho 3 elevadores, opa, nada melhor do que fazer um comparativo. Primeiro ponto realmente é complicado. Você tem uma empresa, você pega uma empresa concorrente e essa empresa concorrente, ela quer o contrato. Então, ela vai achar pelo em ovo, ela vai achar uma mosca branca do olho azul e outro verde, porque ela quer o seu contrato. E aí, onde é que nós entramos com a solução? Porque a Arsenal não quer o seu contrato de manutenção. Nós não temos interesse. Nós não temos relacionamento, nós não vendemos peças, nós não apertamos um parafuso. Mas nós sabemos qual parafuso apertar. A nossa conversa é o seguinte, cara, fica o seguinte, eu não entendo de bomba d'água, eu não entendo de para-raio, eu não sei se a portaria é virtual, eu não sei se... Eu até peguei aqui, pegar até uma brincadeira de médico louco, todo mundo tem um pouco. Agora eu vou entender, de médico louco e arquiteto, todo mundo tem um pouco. Porque o pessoal quer fazer as obras de qualquer jeito, não faz sentido. O elevador já é o contrário, já quase ninguém entende. Então, o nosso papel qual é? É chegar para o síndico e deixá-lo de ser refém. Porque é isso que você acaba sendo, refém. O nosso papel é, vamos jogar o jogo juntos. No final de contas, o condomínio quer receber o melhor. Nós entendemos o tema e eu sei como funciona o negócio do elevador, porque eu vivi isso tanto numa multinacional como eu tive a própria empresa de manutenção. Então, eu sei como esse negócio gira em todos os seus aspectos, sejam os técnicos, comerciais, financeiros e administrativos. E aí nós levamos toda essa expertise para você, para que você tome uma decisão embasada naquilo que você precisa. Não naquela questão comercial que está sendo lançada para você. Pô, você levou o cara aí. Tecnicamente falando, você levou um engenheiro, o cara 20 anos de empresa, foi lá e te entregou o laudo. Está aqui o laudo. O cara virou as costas, pegou o avião, deu um problema no elevador. Não resolveu. E nós trabalhamos com resultado. Nós não vamos deixar o síndico com uma batata quente na mão. Essa responsabilidade, ela passa a ser nossa. Nós somos o seu time para o elevador. Então, tudo que diz respeito ao tema elevador, você vai colocar no nosso colo. Nós vamos trazer para você o bolo pronto para você cortar e dividir. E se precisar de ajuda para cortar, Rafa, a gente precisa de um apoio na Assembleia, uma linguagem mais clara. Estávamos aqui agora citando sobre a Thaís, a Providência. Falei para ele, Paulão, estava lá numa situação com uma das empresas e saímos dali com tudo resolvido. Se está o síndico sozinho, aí fala aquelas meia dúzia de palavras difíceis, da Polishop, e você fica com aquela cara de paisagem, fala, não, mas eu não sei, não, mas outra empresa não é fabricante, você tem que tomar cuidado, você tem que ver estrutura, cara, te enche de medo. E você fica numa bola de neve, você fica num ciclo, não sai dali. Cara, a gente sabe qual é a porta principal, não é a porta de emergência não, para você sair desse problema. Traduzir isso para que o condomínio, primeiro, não seja lesado, não seja assim, vamos no jogo do erro e acerto, manda o orçamento, aprova, conserta, dá problema de novo. Não, mas agora foi oscilação. Cara, conosco não, o papo é reto. Daqui, eu tenho um lema na empresa, com diz respeito a problema de elevador, de nós não passa. Só que eu faço o seguinte, cara, e aí? O elevador tá lá, tá rodando, tá tudo belezinha. O cara quer fazer uma obra. Será que esse apartamento tá ali no posto do elevador? Como é que eu faço isso com um arquiteto? Como é que eu faço uma obra? Porque isso pode afetar o funcionamento do equipamento se eu mexer ali. Entendeu? Onde é que entra aí o arquiteto nessas horas? Olha quão relevante é esse mundo da manutenção. Quero colocar ali um quadro, quero abrir uma parede. Cara, não dá para fazer isso. Você pode afetar até o seu elevador se você não tiver um arquiteto junto. Entendeu? Exatamente. É uma coisa muito intrinsecamente ligada com a outra, né? Agora, esse ponto que o Rafa trouxe aqui, Jorge, é bem interessante porque, se do lado o síndico, né, ele entende pouco do elevador e, digamos assim, não é algo que seja tão sedutor para ele no primeiro momento, quando ele vê a questão da arquitetura é totalmente diferente. Jorge, olha aqui, ó, eu quero pintar isso aqui de verde, aqui embaixo eu vou colocar um rosa, você coloca um chafariz daqui para lá, tá? Vamos colocar aqui mais uns peixes aqui no meio. Nós falamos, né? Vamos colocar mais uns peixes aqui no
meio, tá? Eu quero colocar mais aquilo. Às vezes esse cara não te dá a opção de você mostrar para ele, né, Jorge? Qual de fato seria a solução para ele. E ele quer que você faça tudo conforme aquilo que ele tem na cabeça. Como é que você consegue agir nesse momento? O que diga se você dá para o síndico tentar entender que existe um conceito maior ali, de repente ele proporcionar um ambiente melhor para os caras, para o condomínio, aliás. É, existe, isso acontece bastante, mas assim, como que eu tento agir? É uma psicologia, né? Arquiteto também é um pouco psicólogo, né? Do síndico e do condomínio. Então a gente primeiro tenta absorver, sentir todas as dores do síndico, né? Qual é o problema efetivo dele e do condomínio. Porque muitas vezes o problema do síndico não necessariamente é o problema de todos os moradores. E é isso que a gente tem que ir colocando na balança, porque afinal de contas, quem é o nosso cliente? É o síndico, são os moradores, são os dois. Então a gente tenta mostrar, acertar isso, né? E aí a gente mostra, quando o síndico ele já vem com uma demanda muito certinha e com a solução dele, assim, eu tenho vários síndicos que eles falam, olha, eu preciso alinhar com você a solução que você vai dar. Aí eu falo, bom, como assim, né? Eu vou dar a solução adequada. E aí a gente vai mostrando para o síndico por que a solução dele não necessariamente é a melhor para aquele condomínio. E no final, assim, do dia, no final da linha, quando a gente vê que não dá para abrir, porque ele está rígido na posição dele, a gente mostra que aquilo que vocês comentaram, cai no colo do síndico todas as responsabilidades. Né? Então, olha, você está escolhendo essa solução não é a mais indicada por isso, mas caso você queira seguir dessa forma, esteja ciente que a responsabilidade sua, se acontecer isso serão essas. Então, aí o síndico, quando a gente mostra desse jeito, o síndico ele já dá um passinho para trás, aí ele se abre para, você tem alguma outra opção melhor, você tem uma sugestão, e aí a gente começa a conversar com ele em relação a outras alternativas. Eu acho que é sempre deixar claro para o síndico, porque assim, o nosso cliente final são os moradores, mas o síndico ele está no caminho. E a gente entende o papel dele, que ele é muito pressionado pelos moradores também. Né? Então, a gente tenta mostrar muito, ser parceiro do síndico nesse processo todo, mostrar para ele que, assim, amanhã ou depois, a Abi, a Georgia, o Rafael, eles vão sair do condomínio e quem continua no condomínio é ele, respondendo por tudo isso. Então, a gente quer mostrar isso para ele, qual é a alternativa, não para resolver o problema agora, mas agora e a longo prazo, para a bomba não estourar lá na frente no colo dele. Então, é essa parceria, essa transparência. Na verdade, eu falo que é um relacionamento. Eu já trabalho com condomínios há praticamente 20 anos, e assim, eu tenho contato de síndicos antigos nossos, que, sabe, sempre estão com a gente, aconteceu algum problema, recorrem, ou se não, conversam. Tem alguns que se tornaram até, sabe, amigos. Por quê? Porque a gente quer ter essa vida útil longa com o nosso cliente para mostrar para ele que a solução que a gente está colocando agora não é só uma coisa pontual, e sim manutenção de condomínios é algo que tem que durar. Eu falo que assim, uma reforma em um condomínio não pode acontecer pelo mesmo motivo daqui 5 anos. Não pode, senão alguma coisa deu errado. É algo que tem que ter uma vida útil de 20 anos. E é isso que a gente fala, que a gente tem que prever as necessidades futuras, tudo que de repente pode acontecer no mercado, as tendências, tudo mais, para ela ter uma vida útil longa. Agora... E a Georgia comentou um negócio, rapidinho, Paula, a Georgia comentou um negócio interessante, que é a questão do procedimento, né? Imagina vocês, né, que estão assistindo, nós aqui, nós 4, vocês imaginam se todo condomínio seguisse o procedimento correto. A gente sabe que ninguém é eterno em condomínio nenhum, a gente não vai entrar num condomínio e ficar até o condomínio, sei lá, falar assim, falir é difícil de falir, cair no chão é difícil de cair no chão, mas a gente não vai perpetuar lá naquele lugar, né? E o mesmo acontece não só com o síndico, mas com o síndico, a parte da contabilidade, a empresa do elevador, o arquiteto, o cara que faz a obra, mão de obra, portaria, limpeza, blá, blá. Eles não são eternos. Não adianta achar que entrou num lugar e vai ficar para a vida toda, não vai. A gente não vai ficar aqui onde a gente está a vida inteira. Então, mas se todo mundo seguisse um protocolo,
uma regrinha, todo mundo seguisse todos os procedimentos corretos. Exemplo, a Georgia é síndica de um condomínio, ela preocupou com a manutenção, fez tudo organizadinho, tem o quadro, planilha, tudo certinho, está tudo organizado, nosso sistema, tal. Manutenção do elevador, está tudo em ordem. E todas as demais manutenções. Aí um belo dia entra lá um novo síndico. E esse novo síndico entra e não faz nada do que a Georgia fazia. Ele faz do jeito dele, vai levando. E aí depois vem o Vinícius, entra lá naquele condomínio, chega lá e fala, meu Deus, o que fizeram nesse prédio? Olha a bagunça. Aí tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, é um atraso é uma perca muito grande que o condomínio tem. E quando você não tem esse tipo de procedimento na manutenção, no acompanhamento da empresa do elevador, né? Por mais que às vezes não entende, mas você está acompanhando, está recebendo os relatórios, porque se eles estão. Se a empresa vai lá e fez o. Né, ô Rafael, você me corrige se eu estiver errado. Se o técnico do elevador chega, finge que faz a manutenção, só marca o xizinho lá e te entrega aquele relatóriozinho e vai embora e dá uma zebra, ele fala, você tem que trocar a peça XYZ, você tem como contestar. Fala, meu chapa, por que você fez tudo isso daqui e você não me falou antes? Uma peça que eu poderia programar a troca dela daqui a um ano, você me traz uma... E peça do elevador, gente, peça de elevador não é igual trocar o óleo de carro, não, que é 300, 500 reais. Chega a peça do elevador, o cara, não, aqui essa peça, eu vou te fazer uma condição vou fazer uma condição super especial, porque seu condomínio já é cliente nosso há muito tempo, nós vamos te fazer em 24 parcelas de 1.900. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Da onde é essa peça? E aí a gente cai numa cilada, porque se o cara fala, olha, você está com uma peça que ela está com vida útil acabando e daqui você tem um limite de 2 anos para você trocar ela. Você chama a assembleia e fala assim, gente, vamos trocar agora, vamos juntar o dinheiro e trocar daqui 2 anos. Programa, faz tudo bonitinho. Chega na hora de trocar a peça, o dinheiro está na conta, faz tudo certinho. Só que os caras parecem que não faz de propósito. Aí fala, não, renova o contrato mais 2 anos aqui, eu vou garantir essa peça para você bonitinho. E os caras são terríveis, né? Rapaz, mas isso pegar o síndico pela urgência, né? Olha, verdade. Nacional seu depoimento, só muda o endereço, tá? Para o Brasil inteiro. Mas vamos lá, primeiro ponto que é relevante. Nem todas as peças são passíveis de preditiva. Nem todas as peças são passíveis de peças eletrônicas, microprocessos. Tipo eu falar que a lâmpada aqui vai queimar daqui a 5 dias. Não posso. Pode queimar daqui a 2 horas, daqui a 50 meses. Naturalmente, com o passar do tempo, a gente percebe que vai ocorrendo uma fadiga. Mas este talento, este carinho que você tanto espera do técnico não acontece. É mais comum e é mais fácil fazer, mas na grande maioria não fazem, na parte mecânica, como foi o exemplo dado no início do cabo de aço. O cabo de aço, ele mostra que vai precisar trocar, a polia mostra que vai precisar trocar, o operador de porta sinais que precisa ser ajustado, o óleo avisa que o óleo tem prazo, os caras não colocam nem o selo do óleo. Sobe em qualquer casa de máquina sua, na vez tem o selo do óleo lá, fixado em algum lugar. É importante ter, porque esse técnico, como você bem falou, a gente não está aqui para ficar a vida inteira, talvez num só lugar. Isso sem falar que às vezes é um técnico que começa, depois muda a rota daquele técnico, o cara faz uma coisa, ou seja, acaba ficando um balaio de gato. E no final, essa conta é paga pelo condomínio. Nossa intenção é organizar. Eu falo para a empresa, sei quantos elevadores aqui, tem 1.000 elevadores, cara, os 50 que a gente fizer a consultoria, que a gente dá o suporte, você vai cuidar bem. Os outros 950, cada um com seus problemas. Mas isso aí é extremamente delicado. Realmente há uma leveza na manutenção preventiva. Consequentemente, se eu não cuido bem, se eu não rego, se eu não planto, a planta vai morrer. Vai dar problema. Esse problema vai virar uma peça, essa peça vai virar um lucro para a empresa. Sendo que você poderia ter cuidado e evitado essa situação. Mas como que você vai fazer se não entende? Como é que eu vou cobrar? Como é que você vai cobrar o síndico um tema que ele não entende? O síndico não é um gestor. Ele vai até a página 14 do elevador. Então não tem como você, síndico hoje, não estar sendo assessorado por um arquiteto, por um concessionário de elevadores, por uma assessoria jurídica. Não tem como, porque hoje
a questão é muito mais profissional e as pessoas são muito mais rápidas, estão cada vez mais exigentes. Então, faz todo o sentido em você se resguardar como síndico e ter um braço técnico para determinados temas. E garanto a você, eu falo para todo mundo, isso já puxando a sardinha aqui para o meu lado, cara, nós nos pagamos e damos lucro. Porque você já citou aí, eu tenho certeza que você está citando, você está testemunhando. Você não está contando a história de alguém, você está falando da sua vida como síndico. Estou errado? Estou certo. Então, assim, cara, é uma dor. Nós sanamos essa dor, sim, mas não conseguimos atender todo mundo. Mas, infelizmente, é assim que o mundo dos negócios do elevador gira. Os caras têm muito elevador no mercado. Incentivam você que não é do ramo do elevador, vá ser técnico. Tem muito espaço. Precisamos de profissionais bons nessa área. Está perdido, cara? Entenda, busque, vai entender um pouco do mundo do elevador. Tem muito espaço. Muitas oportunidades estão abertas para você adentrar esse mundo do elevador. Receba esse convite e vá atrás. Porque tem muita gente precisando de conhecimento, muita empresa precisando de técnico, e técnico que olhe com carinho e trate o elevador como se fosse. E não vai lá, e infelizmente o que você falou é uma realidade. O cara vai lá, sobe, ele tem um plano de um PMP, um plano de manutenção periódico, seja conservadora, seja multinacional. O cara chega lá, faz um X, presta atenção, marca quanto tempo às vezes o técnico leva no condomínio seu. Meia hora, cara. O cara entrar, subir no elevador e ter que sair a meia hora é impossível. Só se ele for tirar um defeito, apertar um parafuso, aí tudo bem. Mas fazer uma preventiva em menos de uma hora e meia, temos que ficar atentos. Tocando nesse ponto aí, eu quero tocar num ponto espinhoso agora também aí que eu e Vinícius a gente passa muito por isso, e a Georgia também, que é a questão de manutenção de fachada. Manutenção, alteração, pintura, porque assim, como síndico, a gente é muito pressionado pelo conselho, a gente vai falar um pouco disso mais. Mas, Georgia, deve pintar muita coisa doida para você, né? O síndico quer alterar a fachada é verde, ele quer colocar amarelo, e assim por diante. Rosa e verde. Rosa e verde, rosa. Ele quer alterar a fachada de qualquer jeito, às vezes ele nem entende o que tem que fazer, ele não entende que tem que fazer uma lavagem, ou se for uma pastilha tem que fazer o teste de percussão, tem que tratar as fissuras, para depois só fazer a pintura. Enfim, ele quer mudar a entrada ali sem ter um cuidado básico. Tem muito isso, né, Jorge? Tem. Quando a gente fala de fachada, as fachadas do prédio mesmo, a gente tem... na verdade, assim, o que eu falo quando eu falo de obras ou projetos em um condomínio? A gente está falando da casa de um coletivo. Então, a gente não pode se apegar à estética de forma nenhuma. É um tripé, um projeto ou uma reforma de um condomínio. A primeira justificativa ela tem que ser funcional. Para que é promovendo isso? Seja mudança de cor, tem que ter uma justificativa técnica. Tem que mudar de cor, porque o desempenho da fachada com a cor pink com bolinhas amarelas é melhor do que aqui está. Então, a gente tem que sempre ter a justificativa em torno do desempenho. Segundo, financeiro. A nossa solução tem que justificar dentro da verba de investimento que aquele condomínio tem e tudo mais. Então, assim, é a melhor opção dentro do que o condomínio quer investir nesse problema. E no final de tudo tem que ficar bonito, porque afinal de contas ninguém quer investir, fazer uma manutenção e ficar feio. Mas, então é esse tripé que eles têm que conversar. E aí, quando a gente fala, o síndico contrata porque ele quer fazer uma mudança de fachada, por que você quer fazer a mudança? A gente vai investigar. São pastilhas, essas pastilhas estão caindo? Então, qual que é a melhor solução? A gente teve aqui em São Paulo um caso de um condomínio que ele estava com as pastilhas caindo, literalmente, chovia e caía a pastilha junto. O síndico ele tinha que fazer toda a manutenção, a gente tem até uma lei e tudo mais que fala que o condomínio tem que fazer manutenção periódica nessas fachadas, e aí não existia uma outra pastilha no mercado para colocar num lugar igual àquela. Então, ali a gente teve que promover o quê? A troca de revestimento. E aí entram diversas regras, porque você está falando de fachada. Aí, se você... Bem, era um prédio que tinha 300 e poucas unidades. Quer dizer, unanimidade a gente não consegue. Então, a gente tem que justificar... Então, para a gente não entrar na questão de unanimidade, a gente tem que justificar tecnicamente aquilo. Olha, está caindo e não existe no mercado. Logo, temos que ver
outra. E aí a gente vai para semelhantes e justificar. Poxa, na época era uma pastilha de 2,5 por 2,5, a gente trocou por uma de 5 por 5. Por quê? Tem menos área de rejunte, menos área para se infiltrar, para a gente ter infiltração. Entendam? No final, a pastilha era mais bonita. Só que a gente teve que justificar tecnicamente o porquê a escolha da pastilha que a gente está fazendo. E aí, isso quando vai em assembleia, quando os moradores começam a questionar, você tem respostas. Você nunca vai falar por que é mais bonito, por quê. Não, porque é a casa de um coletivo. Você tem que justificar o porquê daquela intervenção. Agora... Oi, desculpa, pode finalizar. Não, é isso. Agora, Vinícius, a gente é pressionado de tal forma para os conselhos abençoados aí, né? Não, vamos trocar elevador aqui, quero trocar tudo elevador, quero colocar tudo aqui e também quero pintar, também quero fazer reforma de fachada. Mas tem dinheiro? Não tem, não estamos a fim de ratear também. Como fazer? Desistir, e sabe uma coisa que acontece, assim, não é com frequência não, é quase que toda semana. Pane, às vezes, existem algumas situações de elevadores que eu acho que são os mais abençoados. Elevador privativo. O tal do elevador privativo, né, que o cara sobe, já abre, está dentro da sala dele, aquilo ali é uma bênção, vocês não têm ideia o tanto, porque aí é os elevadores mais complexos, mais sensíveis, mais modernos, que por segurança ele é melhor dar uma pane e ter que reiniciar e não sei o quê, mas o cidadão ficou preso, né? Uhum. Aí ficou preso dentro do elevador, vai fazer o resgate, sai onde? Dentro da casa do vizinho, né? Então, e aí acaba que, assim, isso é um caso, né? Esses elevadores privativos, aí é onde vem todo mundo, reclama, e o conselho reclama, o conselho fica de cima, que tem que trocar o elevador, que tem que arrumar um jeito. Mas, gente, vocês compraram um prédio onde o elevador sai dentro do seu apartamento. Não sai num hall, né? Então, o que a gente traz como alternativa? Eu oriento o pessoal, vocês têm que ter uma porta, fazer um mini hall dentro do seu apartamento, porque se a pessoa ficar presa, pelo menos ela não está dentro do apartamento. Aí o pessoal, não, a gente tem que mudar o elevador, aí vem os conselheiros abençoados aí que o Paulo citou, vamos mudar o elevador, vamos comprar uma outra máquina mais moderna, não sei o que, vamos. Aí vai olhar o preço do elevador, o que acontece? Não, é muito caro. Tem outra alternativa? Eu falei, tenho. Aquela que eu dei anteriormente e conviver com a situação de que se o elevador der uma pane, ficar alguém preso, se você tiver um mini hall ali ou uma porta, a pessoa não entra dentro do seu apartamento. Ah, mas aí toda vez que eu sair de casa eu tenho que levar a chave da porta de serviço. Eu falei, não, coloca uma biometria digital lá dentro, você passa seu dedinho lá, você põe uma senha, você não precisa de chave. Só que as pessoas, elas parecem que, assim, a gente está vivendo uma era que as pessoas gostam de complicar e quando você dá alternativa, ela busca um caminho de te complicar mais ainda um pouco, para você sempre dar alternativas para as pessoas e elas, tipo assim, a gente vê acontecer muito, né? Às vezes você dá uma ideia e o cara às vezes gosta daquela ideia, mas como ele não deu essa ideia, ele não concorda. Fala, não, isso daí não vai dar certo, aqui não funciona, o condomínio aqui não é adaptado para isso. Então cria toda essa situação. E a gente tem esses casos, sim, viu, Paulo? Esses conselheiros, não só os conselheiros, tem conselheiro também que é espetacular, que tem aqueles caras ali, parece que o prédio não existiria se não tivesse aqueles conselheiros. Mas, assim, na verdade, existem alguns moradores que eu acho que a gente tinha que fazer uma tarefinha, juntar as figurinhas carimbadas de cada lugar, falar assim, gente, nós vamos todo mundo construir um prédio, só vai morar vocês lá. O bacaninha de um prédio, o bacaninha do outro, e morar todo mundo. Acho que aquelas pessoas, às vezes, até mudaria, né, um pouco as atitudes, a forma de lidar com as situações. Mas, assim, existe mesmo. Essas figurinhas carimbadas, ela tem nos condomínios, e o elevador, infelizmente, é um equipamento que trabalha muito, é muito componente eletrônico, mecânico junto, igual o Rafael comentou, o técnico, infelizmente, a gente está tentando criar metodologias aqui de fiscalizar essas questões dos técnicos, né, de manutenção dos elevadores, porque eles não deixam a gente subir e acompanhar, não deixam ficar em cima da cabine andando, não deixam ver o que está mexendo, eles vão te entregar aquele relatóriozinho.
Então, é igual hoje existem aplicativos, né, que controlam um monte de coisas no condomínio, mas não tem o que você controla naquele elevador. E o que ele te pede? Publica lá o relatório que o cara fez da manutenção. Aí você publica aquele papelzinho que ele te deu. Então, precisava, às vezes, de ter alternativas. Fica a dica, viu? Paulo, Rafael, o Rafael principalmente dessa área. Aí, ó, um aplicativo com controle dessas manutenções, até para confrontar essas pessoas, porque é uma dor que a gente tem, né? No sentido de não poder acompanhar a pessoa. O técnico do elevador está aí. Eles não deixam você ficar na casa de máquina, não deixam você andar lá dentro com ele. É só ele que abre, é só ele que fecha, é ele que mexe, que programa, desprograma. Então, e aí onde você tenta pedir acesso para acompanhar tudo aquilo, ele fala assim, você quer passar a ser o responsável? Você quer a chave? Fala, não, eu também não quero, mas eu quero pelo menos acompanhar, e os caras não deixam. Então é complicado isso, viu? Olha, Vinícius, é bem relevante o seu comentário. Foram muitos itens que você falou, eu vou só ilustrar de forma resumida aqui. Primeiro ponto, rol privativo, certo? Normalmente, o rol à frente do elevador, na grande maioria dos casos, é uma área comum, certo? Nem sempre é 100% do morador, até porque tem que ter esse escape. Mas, se o elevador, dependendo do tipo de problema que ele der, ele vai, se, por exemplo, eu vi que se o prédio tem um gerador, já resolveu o problema. O elevador vai acionar e ele vai para o próximo andar, ou ele vai voltar a funcionar normal. Se ele tem um resgate automático, aí sim, infelizmente, ele vai para o andar inferior ou superior e abre as portas. O passageiro foi uma falha elétrica, foi uma falha mecânica, um problema maior. O técnico tem como fazer com que esse elevador, de forma manual, vá para o andar comum. Ou seja, vá lá para o 0, para o -1. Então tem. Mas o que nós entendemos ser relevante é a comunicação. É uma circular ensinando como proceder. Por quê? Porque a partir do momento que você comunica que o cara, é o seguinte, você tem um rol privativo. Então o primeiro ponto é, muito cuidado, porque se esse elevador der problema, o único acesso à sua casa vai ser o elevador de serviço. Cara, e por incrível que pareça, é muito comum. Eu esqueci a chave, não sei o quê. Cara, tá aqui uma circular, você foi comunicado, não tem muito o que fazer. Você já está contando como comunicar oficialmente, a partir do momento que tem um rol privativo, como proceder devido ao modelo de apartamento que você comprou com rol privativo e o que pode acontecer com os elevadores. Então a gente antecipa e é muito fácil antecipar esses problemas. Entendeu? Primeiro se o elevador se o condomínio tem gerador, segue a vida, vai seguir normal. Ele tem um resgate automático, ele realmente vai parar no andar superior e inferior. E peça para que tenha alguém no apartamento. Porque às vezes não tem ninguém no apartamento. O apartamento está lá fechado, o cara foi para a Disney, só volta daqui a um mês. Então ninguém vai roubar o apartamento do cara. Então ele vai ter que esperar o técnico chegar, vai abrir a porta e vai levar o cara para o próximo pavimento comum. Entendeu? E por fim entender o processo se o cara está fazendo manutenção, por exemplo, a manutenção preventiva, agendada lá no teu prédio, naquele momento, cara, como é que você vai entrar na sua casa? Então, essa informação ela tem que ser documentada formalmente para todos. Dessa forma como existe elevadores com antecipação de chamada, que a gente explica, cara, estamos aqui nós 4, no mesmo andar, num prédio comercial, a gente vai descer, você aperta lá 0, aí vai para o elevador B. Só que o elevador entendeu que só tem uma pessoa. Então ele está com uma vaga lá, ele vai parar. Aí chega 4. Ué, mas a gente está lotado o elevador? Claro, você só apertou uma vez, ele está entendendo que só vai entrar um passageiro. Então tem que apertar 4 vezes. Entendeu? Então, muitas das vezes as questões são sanadas com comunicação. A parte do monitoramento da manutenção preventiva. Realmente, você não pode acompanhar o técnico. Porque primeiro, você até pode, na casa de máquina, desde que você esteja com os EPIs, para que ele te mostre e te explique. Mas é como se o cara estivesse fazendo o trabalho dele e você ficasse assim, ó. Poxa vida, você cortou a barba dele aqui direito? Cara, é chato. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos vistorias periódicas por equipamento e acompanhamos os chamados. Olha, deu 5 chamados esse mês. Nossa, 5 chamados? Qual é o motivo do chamado? Oscilação de energia. Eu falei, meu amigo, mas não é oscilação de energia, não. É porta. É porta? Então vamos se atentar à porta, vamos trabalhar, pega o teu técnico especialista em porta para vir ajustar aqui. Então tudo isso é possível, mas é como eu te falei, é um nicho de mercado muito peculiar, muito ímpar. E às vezes você não consegue tratar isso sem a devida informação.
É daí que a gente entra com essa solução, de mostrar para o síndico o quão relevante é ter um acompanhamento que auxilie ele a gerir este contrato dos elevadores, que é uma ferramenta fundamental que todo mundo usa para ir para casa. A grande maioria das pessoas que moram em condomínio usam um elevador para chegar em casa. Deixa eu só colocar aqui algumas participações. O Antônio do Missão Síndico lá de Itaquera, um grande parceiro, diz que em São Paulo está assim a questão de peças, hein? O Jairo falando aqui, ó, vem passando por isso no condomínio. Ele também colocou aqui, os moradores querem elevadores novos, não sabem do preço, pronto, né? Acabam saindo já, né? O Paulo lá também da Raso, lá de São Paulo. Tem mais várias pessoas que estão aqui com a gente também aí. O Paulo, 76 Síndico. Paulo, essa live está muito legal. É porque são assuntos que às vezes não são muito abordados, né? E são extremamente importantes para a vida, para o dia a dia do síndico. Eu costumo dizer sempre, Jorge, que uma das coisas que o síndico tem é uma coisa que dá problema em condomínio. Se você tiver um problema financeiro no condomínio, você vai conseguir, você consegue ainda resolver. Se você tiver um problema de convenção, você consegue resolver. Mas vai ter um problema de obra em condomínio para você ver o tamanho do pepino que isso gera. Isso muitas vezes acaba até em instituição do síndico, salvo se não for processado ainda. Né? Porque parte do princípio que o síndico é para saber de tudo isso. Então, isso é elevador, questão de arquitetura. O que Jorge, o síndico, de repente, pode fazer para ele se policiar nesse caso? O que ele pode fazer para que ele consiga, de repente, se resguardar nisso? Que tipo de documento que ele consegue pedir aí para o morador? Para de repente, esse cara ele quer colocar lá um gancho de bicicleta na garagem, ele vai lá e fura a manta. Né? Ele não sabe por que está infiltrando. Né? O que de repente a gente consegue, como síndico, se policiar para a gente não ter esses problemas? Em relação de obras com os proprietários, com os moradores em unidade privativa, ele tem que seguir à risca a norma 16.280, que fala sobre o morador tem que apresentar um projeto, tem que o plano de obras, cronograma, lista de funcionários, isso o síndico tem que fazer valer, e fora a RRT ou a ART de execução de obra. O síndico tem que valer disso. O síndico também ele tem que verificar se o que a obra está acontecendo, se está de acordo com aquele projeto. Tá? Então, porque pode acontecer muitas mudanças durante o caminho da obra, e não necessariamente é relatado ao síndico durante aquele período. Então, ele tem que fiscalizar, vistoriar. O síndico é um leigo, ele não necessariamente pode entender disso. Então, ele tem que se cercar de técnicos competentes que sejam isentos, de preferência, ou engenheiros ou arquitetos que não executem a obra, tá? Para justamente não acontecer isso que vocês estavam falando dos elevadores, né? Um ficar colocando problema no serviço do outro para poder pegar aquilo. Então, ou engenheiro ou arquiteto que não execute obra para quê? Para ser o braço direito do síndico. O síndico ele não tem um advogado, ele não tem um lado legal do lado dele, né? um apoio jurídico. Então, ele também deveria ter um apoio técnico na parte de gestão de obras, seja de escritórios de engenharia, ou seja, escritórios de arquitetura, que dão esse apoio, que é justamente isso. Olha, tal unidade entrou em reforma. Dá uma olhada para ver se a documentação dele está tudo bem, dá uma vistoriada na obra, se a obra está acontecendo de acordo, e no final da obra dá um ok, que tudo que foi feito está de acordo com aquela documentação que foi liberada. E também, em períodos e períodos, fazer uma vistoria no prédio para ver se não surgiu um gancho, ou se não, um ar-condicionado na fachada, sem ninguém saber. Então, de repente, você olha para cima e você vê que uma unidade colocou um ar-condicionado na fachada. Qual é o problema que aquilo acarreta? Desde problema elétrico, eu não sei se o condomínio tem capacidade para, de repente, as unidades colocar ar-condicionado. Problema de infiltração. Gente, é obra de fachada. Você demoliu um pedaço da parede. Como que isso foi feito? E não caiu nada lá embaixo? Enfim, são essas coisas. Eu acho que o síndico ele tem que se cercar. Por ele ser justamente, ele não é um técnico, ele é um gestor, ele tem que se cercar de profissionais em determinadas áreas, jurídico, da engenharia, tal, para que possa assessorar. Perfeito. Eu acho que é por aí. Eu até deixo um recado. Não é que tira a responsabilidade dele, é que ele sempre vai ter um laudo ou um relatório de um técnico ali orientando a melhor forma. Garante a responsabilidade dele. Esse tem que ser. Exatamente. Pode ser cimento, ele tem que se garantir de alguma forma. Inclusive,
Para quem é síndico aí precisar, gente, eu desenvolvi um manual para fazer obras. Então, esse manual de 7 páginas, que tem ali todas essas normas, o que ele tem que pedir para os moradores, lista de operários que vai trabalhar, ali questão de declaração de início de obra, finalização de obra, assinatura do responsável técnico, tudo o síndico tem que passar exatamente para poder se resguardar. Temos prédios, né, Vinícius, que eu já passei por isso, não sei se você já passou, mas eu cheguei lá, tem obra, eu nem sabia. E acaba que assim, o que a Jorge falou, ela falou com muita propriedade, né? Tem que pedir toda essa documentação, tudo, e por mais que às vezes pede, certo, olha, sem isso aqui não inicia a obra, tudo, mas vem o durante a obra e vem o pós-obra, né? Depois que a obra aconteceu, tudo. Então, e assim, a grande dificuldade que a gente encontra nisso é assim, que os condomínios não pensam, às vezes não investem nessa segurança, né? Por mais que às vezes a responsabilidade ela é do síndico, mas aí o condomínio não quer investir, ele não quer ter um escritório de engenharia para acompanhar esses projetos, para monitorar tudo. É muito raro você ver isso. E acaba que grande parte das empresas de gestão que vão suprir essas despesas, arcar com todo esse custo, como que fala? Para se resguardar, né? Então, por exemplo, às vezes um síndico, morador, ele nem sabe disso, às vezes ele pesquisa, fica sabendo, propõe para o pessoal, vamos contratar um escritório de engenharia para fiscalizar as obras aqui do condomínio, está sendo entregue agora, todo mundo vai fazer modificação. Não precisa isso, não, a gente não tem. Aí na hora que dá um problema, vai lá, síndico, por que você não fez isso? Por que você não olhou? Né? Mas eles só prestam atenção na hora que o problema acontece para frente, eles não fazem essa prevenção. E aí é onde entra, às vezes, a questão da parte de sindicatura profissional, onde as empresas de gestão ela vai tentar blindar, né? Ela vai buscar uma parceria com o escritório para monitorar aquelas obras, tenta avaliar para tentar trazer um resguardo com relação a isso. E isso é muito importante. Tem que ter esse cuidado, tem que ficar de olho, tem que monitorar, tem que acompanhar, porque depois, na hora que o problema aparece, o morador vai lá e picota uma viga para passar uma tubulação de ar-condicionado, de repente ele fala, não sabia que não podia, né? E é sempre assim, né? E aí a bucha cai nas costas do síndico, né? Então, essa parte de obras e reformas tem que tomar muito cuidado, de benfeitorias também, obras e de manutenções. Existe esses aplicativos que hoje ajudam a controlar essas manutenções para ficar mais de perto com todo o processo, acompanhando, porque acaba que o dia a dia da gestão condominial ele é muito puxado, né? Por mais que você tenha um plano de rotina para acontecer, mas de repente você recebe um telefonema que aconteceu uma zebra e para tudo que você planejou e você tem que correr para resolver aquele problema de última hora, né? Então, esse tipo de problema não é programado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí eu até queria trazer um questionamento para o Rafael aqui, o seguinte. Condomínio que o elevador já está velho, que já está aquela questão, e não adianta fazer reforma de elevador, modernização, já não cabe os componentes mais, e o condomínio realmente tem que partir para um novo elevador, ou existe sim a alternativa de sempre estar renovando e fazendo ali, vamos falar assim, no bom sentido, fazer um Frankenstein ali no elevador para que ele continue funcionando e operando sem ter que chegar e fazer uma troca de um elevador de forma definitiva? Porque fazer um elevador já no buraco pronto ali é complicado, hein? Vamos lá. Ótima pergunta. Esse Frankenstein normalmente nós chamamos de modernização ou retrofit, certo? Retrofit. É super tranquilo, super comum e sim, muito, muito indicado fazer o que nós chamamos de modernização. Aí pensa comigo, você tem o elevador, ele tem uma estrutura de ferro, ele tem ali os que são as vias, ferro, então são para-bolsas, você tem toda uma estrutura de tração, máquina e motor robusta que dura 100 anos. Cara, eu não preciso trocar isso. O que eu preciso trocar é o cérebro, porque o cérebro que eu tenho nesse elevador é um cara mais bruto, um cara de 2 velocidades, é um cara mais agressivo, ele não tem ainda ali sensor de movimento, ele não tem um sensor de borda mais delicado que te traz uma proteção. Então,
sim, é totalmente possível você fazer o que nós chamamos de modernização, que basicamente seria o quê? Eu vou trocar o cérebro, a espinha dorsal, que seriam todas as fiações, e os botões de dentro e de fora. Isso é o básico numa modernização. Cara, estou modernizando. O pessoal fica com o botão é novo, mas a carcaça ainda está antiga. Cara, vamos fazer o seguinte, faz um embelezamento, faz um revestimento em inox ali, para dar um chance, dar um ganho, para valorizar. Atrelado a isso, é importante a gente ver como é que está aí a porta do elevador, se o sistema de porta realmente não está cansado, se já não é importante trocar o operador de porta com a folha de porta. Às vezes até tirar aquela porta de puxar e colocar uma porta automática. Isso tudo são itens que podem ou não compor a modernização, entendeu? E aí, por fim, cara, como é que está a norma atual? Quais são os itens de segurança novos que precisamos ter? É o protetor da polia? É uma escada maneira no fundo do poço? É uma iluminação diferente? Vamos aproveitar e adequar a norma vigente? Então, tudo isso sim é possível. Fazer a troca total também é possível, mas dependendo da situação, não vale a pena. Primeiro que você vai ter um baita de um transtorno de alvenaria. Que aquela alvenaria de 1900 e bolinha não vai ser talvez a mesma para hoje. Segundo, você vai ter que arrancar o elevador todo, sei lá, 15 a 30 dias arrancando o elevador. Agora eu vou trazer um outro elevador. As formas de pagamento são diferentes, o tempo de entrega é diferente. Então, sim, é totalmente plausível você fazer o que nós chamamos de modernização ou retrofit. Cara, não vai ficar o Frankenstein? Não vai ficar o Frankenstein. Até porque ele já era um Frankenstein antes, já era bem antiguinho. Agora ele vai virar um robô, ele vai ter um sistema, um encoder, ele vai ter um nivelamento mais preciso. E toda a parte bruta, a parte mecânica, a parte de ferro, de aço, cara, eu vou trocar aço por aço. Não faz sentido. Dado uma exceção, aconteceu um terremoto, então eu toco só ali que tem problema, se for o caso. Então é totalmente passível, sim, de, na grande maioria dos casos, fazermos o que nós chamamos de modernização. É totalmente plausível, não vai virar um Frankenstein, pelo contrário, vai ser um equipamento ainda melhor. Por quê? Porque a parte física, a parte bruta, vai ser comandada por um cérebro mais inteligente. Bacana. E vai levar menos tempo. Bacana, bacana. Gente, já estamos aí há mais de uma hora conversando aqui. Tá a gente teria papo para conversar muito aí, mas eu sei que tanto o Rafa tem compromisso, o Vinícius já me avisou que também está na corrida, a Georgia também provavelmente, quem não, né? Hoje é uma segunda-feira, né? Eu vou deixar aqui com as palavras finais aí, né? Da Georgia, do Vinícius, do Rafa aqui, para a gente poder finalizar. A Georgia, por gentileza, fica à vontade. Antes de mais nada, muito obrigado por abrir esse seu tempo na agenda. Eu sei que você é extremamente corrida aí, né? Para você estar aqui com a gente, discutindo, conversando aqui de forma rápida, aqui, esses assuntos que são tão importantes para a gente que é síndico no dia a dia. Então, na verdade, eu agradeço a vocês pela oportunidade, por esse bate-papo, onde eu também aprendi bastante com vocês. Depois eu quero até me aprofundar. E também, sempre que precisarem, que acharem que a gente pode ajudar, somar, entre em contato. A AB está aí, ela atua em São Paulo, só que a gente quer também abrir conhecimento para o Brasil inteiro, porque a gente entende que muito dos problemas aqui dos condomínios de São Paulo são os condomínios de Goiânia, são os condomínios no Sul, do Nordeste, e assim, o que o pessoal sofre, a gente pode ter soluções, ou se não, a gente aprender com vocês, né? Acho que é muito importante essa troca de informações. E estou aqui à disposição. Qual que é o Insta mesmo lá, por favor? É AAB, arquitetura, _. Aí, gente, quem quiser seguir, tem sempre muito conteúdo lá, sempre tem muita coisa legal lá também. Vinícius, você também, querido, obrigado aí por participar, por abrir o espaço da sua agenda aí. Vinícius de Goiânia conhece muito de condomínio aí, tem uma ampla caminhada nesse setor aí, abriu espaço. Obrigado, Vinícius. Valeu, obrigado, Paulo. Prazer aí conhecer o Rafael e a Georgia, compartilhar aí um pouco do grande conhecimento de vocês. É bom que aqui a gente tenta passar um pouquinho do que a gente sabe, mas eu falo que a gente mais aprende aqui do que tenta ensinar, né? Isso é muito bom. E obrigado aí a todos que acompanharam. Obrigado pelo convite, Paulo, de estar aqui compartilhando com vocês. Espero ter trazido aí um pouco também de informação. Na verdade, mais dores, né? Um pouco de dores, porque acaba que a vida da sindicatura, a gente sente tanta dor, e quando tem, às vezes, alguém que não é da sindicatura, mas onde é alguém que vai ali
trazer uma alternativa, a gente vem, aprende bastante e compartilha muito. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. E siga aí meu Instagram, coloquei aqui também nos comentários. Estou à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. E, Paulo, show de bola. Conte sempre conosco aí. Eu que agradeço, querido. Também aqui o parceiro, pai lá de São José dos Campos, vem aqui fazer uma série de situações aqui, participar de um curso aqui em Curitiba também. Já aproveitou para dar aqui uma passada aqui na Condocim. Quando vocês vierem também, ao almoço ele já garantiu pelo menos, viu? Rafa, obrigado. Como diz o Steve, a inovação é um segredo para você ter sucesso. Então, assim, gratidão, Jorge, ministro, prazer não estar aqui com vocês. A Arsenal Elevadores atua no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, fazendo toda essa gestão de contratos na área de elevadores, sendo um braço direito, sendo síndico, para você que é administrador, para você que é gestor de condomínio, gerente de manutenção, atuamos fortemente te dando esta força no mundo do elevador. Gratidão imensa ao Paulo por nos receber aqui na Condocim, uma casa sensacional, aconselho vir conhecer, lindo, maravilhoso, uma vista sensacional aqui de Curitiba, e com certeza fica aí a minha gratidão em ter esses minutos de algo que é muito precioso, que é o tempo de vocês, e estar aqui do lado de vocês foi muito, assim, honroso para mim. Espero conhecê-los pessoalmente em breve, tá bom? Beijo no coração de todos que nos assistem. Já coloquei aí o nosso Instagram nos comentários. Vai lá, segue a gente. Qualquer dúvida, problema com o elevador, dá um toque e a gente resolve. De nós não passa. Gente, já aproveitando, amanhã, terça, quarta e quinta, a gente vai fazer um curso gratuito. Um curso ali, primeiro dia a gente vai falar sobre os principais erros que os síndicos cometem. No segundo dia a gente vai falar ali de como que o síndico consegue ter mais leveza no seu dia a dia, ser mais eficiente. E no terceiro dia a gente vai falar como que esse síndico consegue captar mais condomínios. Então, gente, se inscreve aí, participa com a gente, vai ser uma super live. E quem quer, gente, conhecer mais desses feras, como Rafael Sampaio, Jorge Gané e também aqui do Vinícius da Ecrã, todos eles estão no nosso curso que vai acontecer no final do mês. E a gente tem uma baita surpresa que a gente está organizando aí, um Supernome que vai vir para abrir esse curso. Já falei para você, meio aqui em off, né? Estamos negociando ainda. É um cara muito forte mesmo no mercado. Então, gente, a partir do dia 25 de abril começa o nosso curso com mais de 25 professores. Gente, muito obrigado a todos vocês. Um bom almoço, uma ótima tarde e uma boa semana. Até mais!